Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje conversando com Reinaldo, o rei da torcida do Galo e um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Reinaldo, no último bloco a gente estava falando sobre a questão da ditadura no Brasil e sobre as pressões que até vocês, jogadores, sofriam também. Em 82, você estava jogando um excelente futebol e participou, inclusive, dos jogos eliminatórios para a Copa na Espanha, não é? Mas na convocação final o seu nome não apareceu. Anos mais tarde, o Tele Santana teria declarado que, se você estivesse em campo, o Brasil teria sido campeão. Queria que você me dissesse, na sua avaliação, você acha que o seu nome não esteve na convocação final por alguma retaliação política por causa dos seus posicionamentos? Ou houve outras razões? Eu tive um problema de contusão, mas também eu já tinha um histórico de contusão, né, na Copa de 78, mas nessa época ainda tinha também um resíduo de reacionários na CBD, na CBF. E então eu não fui nem, apesar de ter disputado as eliminatórias, eu não fui nem relacionado na época da Copa do Mundo. Realmente, até hoje eu não sei por que eu não fui relacionado. Foi uma das grandes decepções da sua vida, né? Porque naquela época relacionava 40 jogadores e eu era titular nas eliminatórias. Eu me lembro que o Brasil todo pedia você. Pois é. Né? São coisas... Fatos da vida. Coisas da vida, coisas da bola. Por falar em fatos da vida, e a sua vida é recheada, né, de fatos marcantes, inclusive no início da década de 80, quando o campeonato europeu começou a abrir janela para a contratação de jogadores brasileiros, o Paris Saint-Germain, né, da França, tentou te contratar e ofereceu o maior valor que até então tinha sido oferecido para um jogador de futebol na época, que foi $1 milhão. E os dirigentes do Atlético não aceitaram. Como é que você reagiu a essa história? Você tinha interesse em ir para o futebol europeu? Sim, eu tinha interesse, já tinha acertado tudo com o clube, com o Paris Saint-Germain. A gente estava numa excursão na Europa. Excursão pelo Atlético, na Europa? Com o Atlético pela Europa, e fomos campeões do torneio de Paris, e aí logo depois do torneio eu recebi essa proposta e acabei ficando muito decepcionado, frustrado com a decisão da diretoria de não me negociar. Aquilo foi muito ruim, foi o início do fim. Um momento difícil, né? Por falar em início do fim, depois que a sua carreira foi abreviada precocemente em função de tudo isso que nós já falamos, né? As várias contusões, as várias cirurgias, as dores, enfim. E depois que você deixou os gramados, você atuou como treinador, né? Você foi comentarista esportivo de televisão, você investiu na política, foi vereador, foi deputado estadual, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa transição do pós-futebol. Como é que foi isso na sua vida? Olha, essa profissão, de ex-jogador, isso é quase uma doença, né? A gente vê tanto ex-jogadores ali com dificuldade de sobrevivência até, né? Não, de reinserir na sociedade, porque o futebol exige muita prioridade, a gente dedica muito ao futebol. Quando você para de jogar futebol, você é novo e não tem dificuldade de outras atividades, né? Sim. Então, essa é uma das dificuldades. Eu, quando parei de jogar bola, eu fui para a política, né, que é também uma vida pública, e tive uma experiência fui eleito deputado estadual, depois vereador também. É interessante, eu sempre gostei de política, eu acho interessante esse exercício no parlamento, apesar da gente saber das dificuldades, como o processo é lento, mas de qualquer forma foi muito bom na política. Na imprensa eu voltei a estudar, formei em jornalismo, aí comecei a participar de alguns programas de televisão, de rádio, de jornal, e fiz isso aí também. Acho interessante, porque para mim é muito fácil a gente comentar sobre futebol. Então, de alguma maneira, você se manteve ligado a uma coisa que você gosta, de uma certa forma, eu me preparei. Pelo menos, fui à escola, sentei no banco da escola, estudei um pouco
de jornalismo e para mim poder praticar. Não tenho tanto talento para isso não, mas dá para a gente para falar, para dar umas cornetadas. Ô Reinaldo, nós falamos de vários fatos marcantes da sua carreira, né? E da sua vida pessoal. Um momento também dramático que você viveu foi o seu envolvimento com drogas, né? Depois que você deixou o futebol. Inclusive, algumas pessoas até analisam esse fato dizendo que provavelmente foi em função de que você deixou muito cedo de jogar bola e aí acabou sendo envolvido nesse mundo. Eu queria saber qual que é a sua avaliação desse episódio da sua vida. As drogas é uma grande armadilha, né? Eu caí nessa armadilha, como vários jovens, muitas gerações aí caem nessa armadilha. E o Brasil é um largo corredor de drogas e que é oferecida aí quase que socialmente. E eu caí nessa dependência, nesse vício da cocaína. Fiquei nessa dependência durante uns 5, 6 anos, usando droga. Foi uma época muito difícil, uma época foi um inferno na minha vida, porque a gente acha que pode dominar a droga, mas a droga é muito mais poderosa, muito mais sedutora do que a gente. É verdade. E a droga vai te levando para... Vai se autoflagelando. O vício, você cair nas delícias do vício, você vai se dar mal, porque você vai perdendo as referências dos verdadeiros valores da sociedade, ou mesmo os valores humanos, né? É verdade. E a droga é aquela coisa, você está num estado alterado de consciência, você está vivendo... Está entorpecido, está doidão, então você não constrói bons valores. É verdade. Então, durante esse período foi muito ruim, quer dizer, essa doença, essa dependência, esse vício. Mas, graças a Deus, superei isso, sobrevivi, né? Aliás, porque, e não queira passar por essa experiência não, porque é louco. Eu ia falar justamente isso. Você parece ser uma pessoa destinada a superar obstáculos, né? Isso é uma situação muito grave, nem todo mundo consegue a superação, e você mais uma vez superou um adversário, driblou, né, mais um adversário na sua vida. Eu imagino que a sua família deve ter tido um papel importante nesse processo. É isso mesmo? É isso mesmo. A droga é um adversário perverso, um adversário muito violento. E eu sofri todas essas consequências. Quer dizer, eu como milhares de garotos que passam por isso, é um sofrimento, é uma doença, na verdade. Sim, é uma doença que como tal, não adoece, não é só o usuário que adoece, não. A família adoece, os amigos adoecem, porque você passa a virar um zumbi. É verdade. E só quem gosta de você, sua mãe, seus filhos, vão sofrer muito. É uma maldição na sua vida. Você passar por isso é uma maldição. E você recupera isso, você tem que ter muita força de vontade, ter apoio. Sempre você vai encontrar apoio na sua família. Eu encontrei isso na minha família, sobretudo nos meus filhos, que me deram todo apoio. Eu vi ali o verdadeiro valores, eu vi ali a pureza dos meus filhos, e eles não mereciam ter um pai viciado em droga. Consegui sair disso, então a gente precisa de livrar dessa maldição. Isso é com muita força de vontade, com tratamento terapêutico, com oração. Você tem que ir com apoio da sua família. Né? Então, assim que, graças a Deus, a gente consegue se libertar. Meu querido, eu queria agora falar dessa biografia aqui, né? Porque uma vida com tantos dramas e tantas vitórias quanto a sua, né? Com tantos eventos de superação, é um prato cheio para qualquer biógrafo, né?
E esse biógrafo aqui é um biógrafo muito especial, né? Porque é um dos seus 4 filhos, né? O Felipe Ivan. E essa biografia saiu agora, né? Foi lançada agora. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, como foi o envolvimento do seu filho, como que foi o trabalho que foi desenvolvido nesse processo. Né? Enquanto eu vou folheando aqui o livro. O livro Cunho Cerrado esse livro é uma biografia que eu fiz, um depoimento que eu dei para o meu filho, o Felipe. O Felipe, ele é advogado, ele gosta muito de literatura, ele tem um texto muito bom, um texto muito agradável, e ele não me viu jogar bola. Ele era muito novinho, não me viu jogar bola, mas ouviu milhares de histórias a meu respeito. E aí ele fez esse projeto, me convidou que eu desse um depoimento falando sobre essas etapas, essas fases da minha vida. E eu fiz esse depoimento para ele e ele colocou isso no livro de uma maneira muito legal. Eu gostei muito desse texto dele. E vocês vão ver, minha vida é um livro aberto, mas esse livro traz aí um pouco mais de emoção, um pouco mais de carinho, até porque é um livro feito de filho com pai, né? É verdade. E a biografia está sendo lançada em várias cidades brasileiras, né? É verdade. A gente espera que todo mundo possa ter acesso ao livro e à sua história, né? De uma maneira mais detalhada, né? É verdade. A gente está fazendo esse lançamento, fizemos um lançamento aqui em Belo Horizonte, foi muito legal, um sucesso total. No Rio de Janeiro também muito legal, São Paulo legal. E agora vamos fazer Brasília, outras, Fortaleza, Salvador. Várias capitais. Enfim, vamos para todo o Brasil e até para fora do Brasil. Meu querido, eu queria encerrar o nosso programa aqui só colocando um depoimento de ninguém menos do que o atleta do século, do milênio, do Pelé, falando sobre você. Olha o que o Pelé diz aqui. Essa eu faço questão de ler. E olha que é o Pelé falando, hein? Ele diz o seguinte: olha, até nisso eu dei sorte. Se o Reinaldo fosse fisicamente perfeito, poderia ser bem capaz de me relegar a um segundo plano. Rapaz! Querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra imensa. Prazer, e eu sou seu fã desde os 12 anos. Obrigado. Estive te acompanhando no Mineirão durante toda a sua vida. Muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol e por nós todos. Eu que agradeço, Wagner. Muito obrigado. Foi muito bom bater um papo com vocês. Maravilha, querido. O programa Retratos de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela você pode acompanhar notícias, sorteios e fotos dos nossos convidados. Semana que vem, nós temos mais um encontro marcado aqui pelo TV Horizonte e eu espero você, hein? Grande abraço!